Graça e paz, igreja, boa tarde. Vai dar uma preguiça, né? Depois desse almoço aí, desse churrasco, confesso que Jesus na causa da nossa vida mesmo. Aí sim, aí vem o nome ele do encontro, ele faz jus, né? Homens valentes, homens fortes em tempos difíceis, né? Tempo difícil agora depois do almoço, né? Você se ficar preso na palavra, tudo. Confesso que é uma honra estar aqui novamente com os irmãos neste altar, onde Deus já nos proporcionou alguns momentos para estarmos juntos. E quando eu fui convidado pelo pastor Valdir, refletindo a palavra sobre homens fortes em tempos difíceis, é algo muito forte, porque realmente estamos passando por tempos difíceis. E sinto desapontá-lo. Mais difíceis serão. Sinto desapontá-lo que nós não teremos tempos fáceis. A Bíblia se completa, a palavra de Deus ela não volta vazia. Estamos aí, chegando e não sabemos a hora que a trombeta será tocada. Temos que estar prontos, fiéis ao Senhor, para podermos entregar o nosso corpo a Ele como sacrifício agradável, fazendo jus que nem o apóstolo Paulo fala. E para quem já assistiu aqui o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, alguém já assistiu? Que coisa louca, né? Eu acho que vale a pena, tem gratuito no YouTube. É um filme que você aprende e aprende. É algo que, quando você vê a sabedoria que Deus dá ao homem que o busca, aí você vê que faz jus a essa palavra desse encontro. E o tema da minha mensagem é homens fortes em tempos difíceis. Eu estou usando, né, a frase segundo a vontade de Deus. E eu vou trabalhar em cima do próprio versículo, só antecipando um pouquinho. Então quero que abra lá em 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 9 ao 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Hoje comemoramos a independência do nosso país, 200 anos, um marco para nós, para o povo, para a nação, aonde nada melhor que a liberdade. E Jesus, Ele veio para nos dar a liberdade através do Espírito Santo. Só que, infelizmente, o homem, nos dias de hoje, ou em todos os tempos, se podemos dizer, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Se podemos dizer, em todos os tempos, o homem, ele trocou a liberdade por o simples fato da libertinagem. Nós, seres humanos, por si só, somos tendenciosos à nossa carne, o apóstolo Paulo fala, mas não conseguimos entender o que é liberdade em Cristo e o que é libertinagem da carne. E por isso que acabamos nos perdendo. Mas vamos ao texto. Diz assim no versículo 9: Entretanto, Ele me declarou: a minha graça te é suficiente. Em outras versões, a minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim que o poder de Cristo repouse sobre mim. Versículo 10. Por esse motivo, por amor de Cristo,
posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Portanto, quando estou enfraquecido, ou em algumas versões, fraco, é que estou forte. Amém? Curva a tua cabeça, coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, bendizemos e adoramos o teu santo nome nesta tarde. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na comunhão entre os irmãos, entre os homens, entre os varões, para que a tua palavra possa engrandecer em nossa vida e falar, Senhor, conosco. Abra os olhos do entendimento, abra os nossos ouvidos, que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós, que a palavra que vai sair desse altar, Pai, possa nos engrandecer, transformar e fazer de nós verdadeiros homens, fortes, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Se você começar a ler 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10, o apóstolo Paulo nos traz no decorrer algo bem interessante que para todos os cristãos, e especialmente nós homens, é algo a ser refletido. Porque ele nos instrui a nunca exercermos a soberba de acharmos que fazemos as obras de Deus ou de qualquer outra natureza por vanglória, sem esquecer que é Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória e nos dá a capacitação para que assim a gente possa exercer. Tanto que ele fala no decorrer da palavra que ele pediu para Deus para Jesus, para tirar o espinho da carne. E qual será esse espinho? Porque com certeza eu e você, certamente, temos espinhos na nossa carne. Temos espinhos a qual Deus, lamento informar, não vai tirar. Porque se Ele tirar, a gente esquece dele. Deus não tira muitas vezes como um passe de mágica que a gente acha que vai sair da nossa vida certas circunstâncias, certos pensamentos. Não porque Ele não quer, mas é para que eu e você possamos reverenciá-los, sabendo que sem Ele nós somos fracos. Assim, certamente, o poder que o mundo quer que o homem exerça. Para a sociedade, seja ela brasileira, ou como um todo, um homem só será um homem bem-sucedido, seja em tempos difíceis ou em qualquer outro, se ele tiver conquistas, se ele tiver posses e tiver ganhos. Mas Deus não vê a mim e a você como o mundo vê. Deus nos vê de uma maneira diferente, aonde Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe e nos deu um propósito definido e nos chamou para exercer esse propósito. E nós temos que entender que, diferentemente da sociedade, eu e você precisamos acordar para aquilo que Deus quer de nós. Porque ser homem forte em tempo difícil não é só você conseguir sair da sua tribulação. Não é só você conseguir passar pelas lutas e vencer. Não é só você conseguir pagar as contas a qual possivelmente possam surgir ao longo da nossa vida.
para nós cristãos sermos homens fortes em tempos difíceis é continuarmos posicionados na presença do Senhor e mais ainda, não nos abalando a ponto de levarmos a nossa família para a destruição. Porque a palavra fala que a mulher sabe edificar, concorda? Mas o homem sábio também edifica. Porque tem varões que infelizmente não conseguem edificar o lar, não conseguem ser fortes em tempos difíceis, não conseguem viver no propósito e no chamado de Deus. E aí vem uma circunstância a qual é permissível por Deus para que a gente passe uma luta para chegar a um nível superior de crescimento e amadurecimento, não só aqui na terra, mas na presença do Espírito Santo, não conseguimos administrar. Aí viramos homens murmurões, a qual afetamos a nossa casa, nossos filhos, a ponto de filhos de pastores hoje serem talvez o maior número de grau de dependentes químicos que existe e de jovens que estão na prisão. Isso é muito delicado. Morando em São Paulo, lá tem a FEBEM. Em estatística, quando eu morava lá até quase 2019, 75% dos jovens que lá estavam, amados, eram filhos de pessoas cristãs, na sua grande maioria pastores e pastoras, que um dia entraram na droga, porque o pai não foi o homem forte no tempo difícil. Ser um homem forte em tempo difícil é saber que nós somos fracos, mas somos dependentes de Cristo para nos fortalecer. Ser homem forte em tempos difíceis é saber que as nossas fraquezas vão nos abalar, mas que quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, Ele nos engrandece, Ele nos fortalece, Ele nos edifica. A sociedade quer um homem forte diferente do que a palavra fala. A palavra fala de um homem forte a qual, em primeiro lugar, tem que estar o seu ministério, família, casa. Tanto que Timóteo vira e fala que aquele que almeja o episcopato, seja o homem de uma mulher só, seja fiel na sua casa. E hoje estamos vivendo igrejas onde se perderam todas as situações da essência da palavra, aonde ser o homem forte em tempos difíceis é demonstrar que eu consegui passar por uma luta, não que você não tenha que dar testemunho, mas tendo milhões de seguidores no Instagram, no Facebook e assim por diante. A palavra de Deus fala que uma mão faz a outra, não precisa ficar sabendo. Estamos mais nos vangloriando, e o apóstolo Paulo ensina aqui no capítulo 12 para que isso não aconteça. E tome cuidado para que, se caso o nosso coração esteja se vangloriando em algo que estejamos fazendo, peça para que aquele espinho que você tem seja cutucado, para que aí sim você sinta e volte na presença do Espírito Santo de Deus. Porque chega uma hora que, se nós não pararmos, achamos autossuficientes para caminharmos. Aí temos uma vida automática com Deus.
sem oração, sem jejum, sem leitura da palavra, sem uma meditação, sem a busca, sem a presença do Espírito Santo. Porque acabamos nos achando forte demais, bom demais, seja porque eu já estou na obra, seja porque eu sou bem sucedido lá fora. Homens fortes em tempos difíceis são homens dependentes de Deus. Homens fortes em tempos difíceis se preocupam mais, em primeiro lugar, sim, com o reino, mas com o seu primeiro ministério, que é a sua família, para que ela não se perca. Homens fortes em tempos difíceis busca Deus, não pela necessidade de sair do tempo difícil, mas pela necessidade da presença dEle. Porque nós não podemos buscar a Deus por aquilo que Ele possa nos dar, e sim por aquilo que Ele é em nossa vida. Quando entendemos que dias difíceis existirão em nossas vidas, mas basta ter o bom ânimo em Cristo Jesus, conforme Ele nos fala, o nosso pensamento muda. Vamos passar por dificuldades, tribulações, lutas, mas vamos vencer, porque sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Dias difíceis acontecerão todos os momentos da nossa vida, e nem sempre podemos achar que é Satanás querendo contra nós, porque às vezes é Deus que quer nos levar a níveis maiores de entendimento, de posicionamento, para que possamos ser governadores. Porque quando Deus cria a terra, os animais, e coloca o homem no jardim, Ele nos dá o quê? A autoridade de governar sobre todas as coisas. Eu e você temos a autoridade de ser governadores. Só que nós nos perdemos pela ganância do próprio eu. Homens fortes em tempos difíceis peleja, em primeiro lugar, com o joelho, com o jejum, buscando a Deus na sua essência, daquilo que Ele é e não daquilo que Ele possa entregar, que nem eu falei. Eu vou querer, irmão, eu vou querer, pastores, me encher da glória de Deus, porque quando eu estou cheio da glória de Deus, quando eu busco o Senhor, a solução vem. A fraqueza passa a ser a fortaleza. Quando Moisés morre, o que Deus fala para Josué? Josué, seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, não te espante, mas mais do que tudo isso, não se aparte da minha palavra, nem de dia, nem de noite, não se desvie dela, nem para a esquerda, nem para a direita. Isso é ser homem forte, é buscar estar cheio da presença de Deus em todos os momentos, não só naquele que tem a dificuldade. Mas quando surge a dificuldade, eu já sei que Jesus falou que eu tenho que ter bom ânimo. Então eu estou cheio da presença do Espírito Santo e eu estou conectado. E eu sei que Ele tem um propósito para aquilo que eu estou passando. E eu vou glorificar, porque a palavra de Deus fala, em tudo dai graças.
É difícil dar graça em tempo difícil. É difícil louvar quando não temos um prato de comida. É difícil agradecer quando a estante está vazia. Mas se você busca Deus a todos os momentos e está cheio da presença dEle, a estante pode estar vazia, mas o Espírito Santo te alegra. E você sabe que existe um propósito para aquela estante estar vazia. Nós somos criados, predestinados a um chamado e a um propósito. Josué chegou um momento que falou que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Ei, povo, decide vocês. O que vocês querem? Eu decidi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava decidido. Nós temos que estar decididos naquilo que nós somos em Cristo Jesus. Nós temos que estar decididos quando tem dificuldades e não se abalar porque estamos passando, porque a nossa luta ela é leve e momentânea. A nossa luta com Cristo ela é leve e momentânea. E o apóstolo Paulo nos ensina aqui a ser forte em Cristo Jesus e a glorificar-nos na nossa fraqueza. É estranho, não é? Não é, amado pastor? É estranho quando eu leio aqui, eu vejo que o apóstolo Paulo vira e fala assim: para glorificar na minha fraqueza. Eu glorifico a minha fraqueza. Oh, meu Deus, como? E eu lendo, meditando e orando e buscando, eu falei, só tem uma maneira de na fraqueza eu pedir e glorificar porque eu sou fraco. Porque eu tenho que saber que eu sou dependente somente dEle. E aí eu não paro de buscar a Deus, mas pelo contrário, eu me encho da glória dEle. Aí eu sei quem é o Senhor na minha vida. E aí eu sei que eu sou fraco mesmo. Porque o nosso pecado, ele vai adiante de nós. O próprio apóstolo Paulo fala: o bem que quero fazer não faço, mas assim faço o mal que não quero. Você já se deparou em momentos que aconteceu alguma coisa na sua vida que você olhou para você, para dentro de si e falou: pisei na bola? Será que é só eu ou tem mais alguém? Pisei na bola. Isso é o que, irmãos? Esse pisado na bola é o pecado que está diante de nós. É Deus mostrando que nós somos fracos sem Ele. Que não existe super-homem. Existe Cristo. E Josué é um homem a qual você olha a história dele. Buscando, não se desviando, fazendo tudo, e foi o maior conquistador de reinos. Além de levar o povo à terra prometida, conquistou 33 reinos, mais que Davi. Só que ele não soube fazer uma coisa que eu e você temos que aprender em Cristo Jesus. Discípulos.
que após Josué não vem ninguém. Moisés errou, mas fez discípulo. Josué fez certo, mas errou ao não fazer discípulos. Aí para você ver que todas as coisas colaboram para o bem e que Deus realmente Ele nos faz fraco para nos fortalecer na glória de Deus. Quer um exemplo? Pega José. José foi humilhado, foi açoitado, foi vendido, foi escravo, foi preso. Foi tudo. Permaneceu firme no propósito dele. Porque ele sabia que Cristo, que Deus estava com ele e existia um propósito. Porque lá atrás ele sonhou. Porque ele tinha intimidade com Deus. Para que você e eu saibamos que realmente Deus está num sonho, numa visão, precisamos ter a intimidade. Por isso que Deus nos faz fraco para nos fortalecermos na presença dEle. Para termos intimidade com o Espírito Santo. Para não esquecermos de orarmos de dia nem de noite. Para não esquecermos de meditarmos na palavra. Para não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Como muitos por aí têm feito. Como muitos por aí têm se vangloriado por achar que já está bom bastante. E José vem dar um ensinamento para nós. Ele sabia que existia um propósito sobre a vida dele. Passou dias difíceis. Mas foi forte na presença de Deus. E no momento que ele poderia chegar, talvez se fosse eu não vou falar vocês, eu não vou colocar vocês no jogo, tá? Eu não sei se eu faria igual ele. Talvez no momento que ele poderia chegar e jogar na cara dos irmãos, olha o que ele fala lá em Gênesis capítulo 45, versículo 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que tem me posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Irmãos, quando a gente descobre que nós temos um propósito, que as dificuldades são processos da nossa vida, para sermos governador onde Deus nos coloca, tempos difíceis se tornam para nós homens fortes, porque buscamos a Deus e glorificamos a Ele por aquilo que estamos passando, porque entendemos que aquilo que estamos passando é algo onde Deus está construindo uma história para cada um de nós chegarmos ao lugar aonde Ele quer. Que lugar que Ele quer que você esteja? Como está a sua vida? Você está passando por momentos difíceis? Há algo aonde talvez você queira desistir? Há situações a qual talvez você nem pensa mais que possa acontecer? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Filipenses fala que Deus é quem coloca o desejo no coração e é Ele mesmo quem realiza. Se você tem comunhão com Deus e um dia surgir no teu coração uma vontade de fazer algo, é porque vem de Deus. Pode ter se perdido. Pode ter se perdido. Mas é de Deus. Volte a sonhar.
Está difícil? Eu estou fraco? Posicione-se. Ore. Levante. Levante como um verdadeiro sacerdote. Posicione como um verdadeiro homem valente. Que ao invés de se recuar, retroceder, não, continua na presença do Senhor e sabendo que a alegria dele é a nossa força. Se alegre na presença de Deus. Eu sempre falo lá na igreja e para as pessoas que estão perto, e aí tem o Frank que está comigo hoje, toma cuidado se está tudo bem. Não é porque o inimigo, que a gente tem uma mística de colocar Satanás a um plano de nos amedrontar e esquecemos de temer Deus. Colocamos ele aonde tudo de mal que vem para a nossa vida procede dele. Mas esquecemos de temer Deus, sabendo que se ele toca em nós, é porque Deus permitiu e nós demos uma brecha. E há um propósito para todas as coisas. A palavra de Deus fala. Quais os momentos difíceis que você está passando? Esquece situações de possíveis levantes do inimigo e comece a pensar agora nesses momentos difíceis como algo aonde Deus quer te levar para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Eu não sei aqui aonde você trabalha, se já está aposentado, se está desempregado, qual a sua necessidade. Não sei aqui se todos são de ministérios, mas a única coisa que eu sei é que quando eu me encho da glória de Deus, eu me posiciono para o propósito que Ele tem para a minha vida. As dificuldades, elas sempre virão. E nós temos que dar graças nas dificuldades. Aprender a agradecer a Deus, porque Ele mostra a fraqueza que eu tenho para eu me aperfeiçoar e ser forte. O que você está passando? Reflita nesta tarde. Como um homem de Deus, guarde a sua casa, guarde a sua família, não entristeça o coração daqueles que caminham com você. Pelo contrário, alegre o coração dos seus familiares, para que eles possam suportar coisas talvez que você não está conseguindo suportar, porque você está esquecendo que Deus está te levando para algo maior. A Bíblia nos ensina que Deus fala que eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para o fim que desejais. Ele tem um pensamento, só que quem coordena aonde eu vou chegar sou eu, não é ele. Para o fim que desejais. Isso é muito interessante, o que está escrito lá em Jeremias. E tem mais.
Se eu estou na presença dele e sei que tudo é por ele e para ele, eu me encho da glória, vem a dificuldade, a palavra se completa. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E se você se encher da palavra dele, sendo forte no momento da fraqueza, em Cristo Jesus, tenho certeza que você vai experimentar o bom, o perfeito e o agradável de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Fique em pé. A única coisa que eu quero complementar é dizer para você, nesta tarde, glorifique da sua fraqueza e continue buscando a Deus, porque com Ele você é forte. A sua fraqueza é algo que te levará a ser forte na presença do Pai, todos os dias da sua vida. Não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Continue meditando na palavra de Deus, buscando Ele, por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode dar. E você pode ter certeza que todas as demais coisas se completarão diante do propósito que Ele tem para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece, Senhor, nos momentos das nossas fraquezas. Sabemos que muitas vezes nos achamos e queremos nos vangloriar, mas que realmente somos fracos e dependentes de Ti. Que nos momentos da nossa fraqueza possamos lembrar que a Tua graça nos basta, Senhor. É a Tua graça, Deus, que nos basta. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos encoraja. É o Senhor que nos dá bom ânimo para prosseguirmos. Deus, que possamos buscar mais e mais de Ti, nos enchendo da presença do Teu Espírito Santo, sabendo que contigo seremos mais que vencedores em todas as nossas lutas, dificuldades, que tempos difíceis teremos todos os dias. A Tua palavra fala que o dia mau chegará. Há dia mau, há dias más chegando, mas no Senhor, na polpa do barco, no controle da tempestade e das nossas vidas, atravessaremos, Senhor, ilesos, cheios de Ti, glorificando o Teu santo nome e dando glória por tudo aquilo que estamos passando, porque sabemos que o Teu propósito transcende todas as coisas no Teu amor que o Senhor tem por nós, Jesus. Obrigado, porque quando fraco eu estou, forte eu sou em Ti. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus.